Olá, nós vamos falar um pouquinho sobre o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, que é também chamado de Sistema Onusiano, Sistema da ONU. Bom, esse conceito contemporâneo de direitos humanos, ele surgiu após o fim da Segunda Guerra. A ONU, ela foi um resultado da Segunda Guerra Mundial. O documento inaugural da ONU se chama Carta das Nações Unidas, que é de 26 de junho de 1945. O próprio preâmbulo da Carta da ONU, da Carta das Nações Unidas, ele já nos traz informações relevantes sobre o surgimento dessa organização. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. Então, aqui a gente vê no próprio preâmbulo da ONU um resumo, que remete à própria finalidade para a qual surgiu essa organização naquele contexto pós-guerra. O próprio preâmbulo menciona a necessidade de preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, Então, nós temos como documento aqui inaugural da ONU a Carta das Nações Unidas, de 26 de junho de 1945. Essa Carta das Nações Unidas, ela menciona em alguns dispositivos a questão relativa aos direitos humanos e liberdades fundamentais. No próprio artigo 1º, há menção de que um dos objetivos da ONU é promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos. A questão é que a Carta das Nações Unidas já traz essa noção dos direitos humanos, mas ela não diz o que são esses direitos humanos, ela não elenca esses direitos humanos, embora ela já faça menção a esses direitos. Então, surgiu a necessidade e surgiu um próprio movimento com a iniciativa da ONU de se construir um novo documento que trouxesse de forma mais incisiva, de forma mais completa, esse rol de direitos humanos, que são aqueles direitos essenciais ao ser humano, essenciais a uma vida digna. Então, em 1948, em 10 de dezembro de 1948, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como o próprio nome indica, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é uma mera declaração, como se fosse uma recomendação para os estados. Ela não tem força de lei. Ela não obriga os estados como uma lei, porque, numa declaração, os estados não ratificam, eles não se comprometem a respeitar o seu texto, como ocorre nos tratados, em que os estados assinam, ratificam, manifestam de forma expressa a adesão àquele documento. Aqui não. A declaração seria uma espécie de recomendação para os estados. Mas, embora ela não tenha força de lei, não há dúvidas da sua importância, e do seu amplo reconhecimento por parte de todos os estados. Tanto é que várias constituições replicam disposições contidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como é o que ocorre, inclusive, com a nossa Constituição Federal de 88, que teve forte influência aí dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando a gente lê a nossa Constituição e lê a Declaração Universal, a gente percebe uma correspondência muito grande entre ambos os textos, Então, a nossa Constituição se inspirou fortemente na Declaração Universal.
assim como aconteceu também com as constituições de outros estados. Bom, então essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que contém 30 artigos, 7 considerandos, ela traz um rol de direitos essenciais, de direitos extremamente relevantes. Mas existe um probleminha, porque ela não traz meios técnicos para se aplicar esses direitos, né? Ela não traz instrumentos para dar eficácia a esses direitos. Então, começou a se discutir, a partir da declaração, a construção de outros documentos que trouxessem esses meios de se dar juridicidade à Declaração Universal de Direitos Humanos. Demorou um pouquinho, né? Inclusive em virtude de algumas divergências de posicionamentos por parte dos estados que participavam daquelas discussões. Mas em 1966 vieram 2 documentos para dar juridicidade à Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esses 2 documentos são esses: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A gente vê aqui, embora os pactos ambos sejam de 1966, essa separação em 2 documentos justamente pela natureza dos direitos que cada um desses documentos disciplina. A gente já sabe que os direitos civis e políticos são essencialmente distintos dos direitos econômicos, sociais e culturais. Esses aqui são direitos de primeira geração, que exigem, né, na época de seu surgimento, exigiam uma abstenção por parte do Estado, não é? Enquanto os direitos econômicos, sociais e culturais seriam aqueles direitos de segunda geração que exigiriam uma prestação, um agir por parte dos estados. Então, são dois documentos que vieram para dar juridicidade à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vieram para conferir meios técnicos para se aplicar esses direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o que a gente tem é que, quando reunimos esses 3 documentos, que são a Declaração Universal, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a reunião desses 3 documentos se chama Carta Internacional dos Direitos Humanos. Então, quando a gente fala na Carta Internacional dos Direitos Humanos, nós estamos falando da reunião desses 3 documentos, Declaração Universal e dos Pactos de Nova York, Pactos de 1966, ou ainda Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Bom, no âmbito do direito internacional, a gente sabe que existe o princípio do consentimento. Um país, ele só é obrigado, um Estado, melhor dizendo, ele só é obrigado a cumprir um determinado pacto se ele manifesta sua adesão, se ele concorda, se ele ratifica aquele pacto, aquele tratado ou aquela convenção, né? Bom, só que a gente pode dizer que esses documentos aqui, o conteúdo deles, esses documentos são dirigidos a todos os estados, a todas as pessoas. Eu estou falando com relação ao conteúdo. Eles possuem conteúdos gerais, conteúdos genéricos, né? Claro que para um estado se submeter a esse pacto, o estado deve concordar com ele, deve ratificar esse pacto. Mas aqui a gente tem um panorama geral do que constitui o sistema geral de proteção dos direitos humanos. Porque, paralelamente a esse sistema geral, que traz um rol de direitos gerais que se aplicam a todas as pessoas, independentemente de características específicas de determinados grupos, nós temos também documentos que se referem a situações específicas, a grupos específicos, a pessoas específicas. Bom, nós vamos ficar por aqui para continuar esse assunto no próximo vídeo.